Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Aqui em Israel estamos com 14 horas e 40 minutos, dia 29 de dezembro, último domingo do ano e do mês. E vamos lá para o nosso bate-papo. Na edição de sexta-feira, última do jornal The Jerusalem Post, antisemitismo e a festa das luzes. Hanukkah, que estamos comemorando nesta semana. Não dá para reproduzir aqui toda a opinião, mas achei muito apropriado retransmitir a mensagem, especialmente para esse ano novo que entra. Então aí vai. Deve ter sido uma experiência extraordinária quando os Kohanim, os sacerdotes, nos dias dos Hasmoneus, de repente perceberam que uma pequena quantidade de óleo, que deveria durar apenas um dia, estava durando 8 dias. Eles provavelmente não perceberam isso no começo, mas quando a mesma quantidade de óleo queimou por 2 dias, depois por 3 e finalmente por 8 dias, eles foram confrontados com um grande mistério. E um questionamento solene deve tê-los dominado. Essa é a base da religiosidade genuína. A consciência de que nem todas as coisas podem ser explicadas. É um espanto radical que destrói o lugar comum e nos faz perceber que a nossa sabedoria, às vezes, é inferior ao pó. Uma dessas coisas é a existência misteriosa dos judeus. Assim como as luzes de Hanukkah, eles continuam lembrando ao mundo que há algo excepcional que transcende a história e as realizações humanas. Os judeus são um povo incomum, que continua a quebrar regras que a maioria acredita serem absolutas e incondicionais. Ao sobreviver à brutalidade do mundo por milhares de anos, e ao mesmo tempo em que fez contribuições a este mesmo mundo totalmente desproporcionais aos seus números, os judeus lembram à humanidade que as coisas nem sempre se curvam à mera lógica. Esta anomalia é uma representação do divino. O propósito dos judeus é trazer a divindade e a dignidade a todos os homens. E isso exige que eles abracem sua diferença e sua missão de ser uma luz para as nações, mesmo que isso signifique quebrar convenções e trazer perseguições e ostracismo. Assim foram os judeus que, num mundo completamente politeísta, em que o rei, fosse ele um faraó ou um César, também era um deus. E aí eles vêm e trazem a ideia revolucionária de que todos os homens foram criados à imagem de Deus, significando que todos nós temos a faísca divina e a moralidade, a consciência inerente que vem com ela. Mas há aqueles que abominam essa ideia, essa visão do homem e querem que ele seja nada mais do que um primata, semelhante a um macaco ou chimpanzé. Para esses, essa visão desperta ódio extremo que eles jogam de volta sobre os judeus, os portadores dessa mensagem. E assim compreendemos o que Adolf Hitler quis dizer sobre os judeus quando declarou: estou libertando os homens das restrições de uma inteligência que assumiu o comando, das automortificações sujas e degradantes de uma quimera chamada consciência e moralidade. A maioria dos antissemitas nem sabe por que são antissemitas. Eles são atormentados por um ódio subconsciente por aqueles que defendem e ensinam a preeminência do homem e seu caráter moral. Foi o famoso livro de Edward Flannery sobre antissemitismo, que é titulado O Tormento dos Judeus, de 1965, que claramente apontou isso. Flannery escreveu: foi o judaísmo que trouxe o conceito de uma lei moral universal, dada por Deus ao mundo. O judeu carrega o fardo de Deus na história e por isso nunca foi perdoado. É esta rejeição da moralidade universal que está na raiz do antissemitismo. Os próprios judeus devem perceber
que as guerras travadas agora, com a simultânea explosão mundial do antissemitismo, são o resultado desse fenômeno. Afinal, os judeus violam continuamente as regras da história. Eles sobrevivem a quase 2.000 anos de exílio e a todos os que os perseguem, morta, e continuamente surpreendem o mundo com inovações e descobertas. Eles são um lembrete constante de sua diferença. As guerras de hoje não são sobre território e não apenas sobre o povo judeu. Essas guerras são sobre o direito dos judeus de serem diferentes, por serem judeus, servindo a humanidade para tornar este um mundo melhor e mais digno. E mesmo quando muitos judeus hoje não se veem mais como portadores dessa missão, os antissemitas ainda os identificam como tal. Como na era nazista, não há como escapar disso, até mesmo depois de 4 gerações. Com os judeus não há meio termo. Ser judeu é trágico ou extraordinário. Ou os judeus não têm importância, ou são de suprema importância. E isso é um problema para os judeus israelenses seculares, os que não são religiosos. Em seu desejo de serem aceitos pelo mundo, eles tentam se assimilar e não percebem que isso é uma ilusão. Na verdade, esse desejo de ser igual só aumenta sua perplexidade quando o mundo os rejeita e o antissemitismo vem à tona. Uma das grandes tragédias de Israel é que ela deve se defender constantemente contra ataques contínuos. Quando seus inimigos afirmam que Israel será exterminada do rio ao mar, não há opção a não ser se defender com todas as forças. Os judeus são então forçados a usar o poder militar para sobreviver. Mas isso é algo que eles abominam. Foi Golda Meir quem disse: talvez possamos perdoar os árabes por matarem nossos filhos, mas será mais difícil perdoá-los por nos terem forçado a matar os filhos deles. É esse paradoxo que torna essas guerras tão intoleráveis aqui em Israel. Aqueles que são forçados a lutar são os que mais odeiam isso. O mais irônico é que se os judeus não lutassem nessas guerras, um dia os antissemitas os culpariam por permitir que grupos terroristas, e acima de tudo o Irã, conquistassem a Europa e matassem milhões. Aqueles dispostos a ser honestos, um dia elogiarão os judeus por defender o Ocidente e seus valores. Mas apenas alguns reconhecerão que eles também eram o alvo e deveriam ter participado ou ajudado nessa luta. A atual onda de antissemitismo não tem nada a ver com Gaza, ocupação, nem acusações de genocídio e crimes de guerra. Essas acusações espúrias são apenas mais uma maneira de atacar os judeus cuja própria existência é um espinho no pé de uma grande parte desse mundo. Por milhares de anos, os judeus têm sido objeto de ódio em sociedades que ostentam todas as religiões ou nenhuma. Os fascistas os chamavam de comunistas, os comunistas os rotulavam de capitalistas. Judeus pobres eram maltratados e judeus ricos acusados de dominarem o mundo. Judeus foram expulsos de quase todos os países em que residiram. Diziam a eles para voltar de onde vieram. Agora, depois de 2.000 anos de exílio e do assassinato de milhões, em pogroms, expulsões, conversões forçadas, culminando com o genocídio de 6 milhões, finalmente voltamos para casa, apenas para ouvir que precisamos ser aniquilados novamente. Essa é a razão pela qual os sábios de Israel decidiram tornar uma obrigação para cada família judia acender as velas de Hanukkah. Eles não enfatizaram a vitória militar dos macabeus sobre os gregos. Em vez disso, foi o acendimento milagroso das velas do templo que eles escolheram enfatizar. Uma pequena quantidade de óleo puro, insuficiente para mais que um dia, conseguiu permanecer acesa por 8 dias. Porque essa é a natureza de Israel, alcançar o impossível e iluminar o mundo, rebelando-se contra o comum
e o status quo, mesmo quando o preço é alto. Os judeus devem se orgulhar de serem a consciência moral do mundo. Foi Winston Churchill que disse: algumas pessoas gostam de judeus, sem dúvida, a raça mais formidável e mais notável que já apareceu no mundo. Infelizmente, nós esquecemos isso frequentemente. Somos todos, quer reconheçamos ou não, expressões vivas dessa chama espiritual de Hanukkah, que se recusa a se submeter à mera normalidade. E continuaremos a brilhar, mesmo contra todas as probabilidades ditadas por este mundo terrestre. Gostaria de desejar a todos vocês um feliz Hanukkah e um ótimo 2025, repleto de boas notícias e conquistas para cada um. Até o domingo que vem.